Só para recordar aí pro meu público aí, a ONU ela foi criada após a Segunda Guerra. Isso. Para tentar manter a humanidade, acabar com a guerra. Isso. Dado, né, o fracasso da Liga das Nações, Segunda Guerra Mundial sendo o conflito mais mortífero da história da humanidade, o Holocausto, toda a destruição e desgraça, falou, nossa, realmente a humanidade está indo para um caminho muito ruim. E ainda advento de bombas atômicas. Então, é isso que eu ia falar. Porque aí começaram... Aí, tudo bem, lá no finalzinho da Segunda Guerra tinha pouca bomba, mas aí começou. A União Soviética fazer um monte de bomba, os Estados Unidos fazer um monte de bomba. E aí demorou... O Conselho de Segurança foi logo criado ou não? Demorou um tempo? Não, o Conselho de Segurança já tinha sido criado no começo da ONU. Ah, no começo? Porque a ideia foi, vamos criar essa organização. Mas se a gente só botar todo mundo para dentro, ela não vai resolver nada. Então a gente precisa ter um órgão que é especial. Mas como é que a gente vai fazer um órgão especial com as maiores potências que elas vão aceitar estar nesse lugar? Nós vamos ter que dar um poder para elas muito único. O poder de veto. Os 5 permanentes têm o poder de veto, que é o poder de virar e falar assim, eu não concordo com isso. Tchau. Eu veto tudo que vocês estão fazendo. Todo mundo concordou, eu não concordei. 190 e tantos países chegaram numa conclusão, esses 5 podem ir lá e cortar isso. Um deles só. Um deles. Um só. Se um fizer, acabou. Um deles vetar, acabou. E aí todo mundo concordou e falou assim, não, se eu tivesse poder eu entro nesse clubinho, nessa história aí. Entendi. E aí tudo bem, né? Foi o jeito que se fez para todo mundo entrar dentro daquilo. E aí a gente tem um problema talvez mais grave que é, tá bom, o que adianta o Conselho de Segurança ter poder vinculante ou de lei quando você não tem polícia, exército e judiciário? O que é uma lei sem o poder de aplicação dela? Esse é um dos maiores problemas na política internacional, na esfera internacional. Porque você virar e falar assim, eu te condenei, né? Eu te condenei, tá bom. Por que você está preocupado com uma condenação? Porque você sabe que vai ter uma punição imposta pelos órgãos de justiça. Seja a polícia judiciária, seja a polícia, e vai ter o judiciário para te julgar e te punir. Isso não existe na esfera internacional. Até existe uma tentativa de judiciário, que são as cortes internacionais, mas aí o país ele é soberano, então ele vira e fala assim, não gostei da sua decisão. É que nem você virar para a justiça brasileira e falar assim, não gostei, não quero saber dessa sua decisão e não vou acatar. E aí não acata. E aí tem outras coisas mais complicadas ainda, que é, como é que você condena um país? Tipo, o que é punir o país? O que é prender o país? Você vai prender o quem? O líder? Ah, não, vai punir o país, vai dar sanção econômica. Tá, então é só punição econômica. Enfim, nós não atingimos um nível de estrutura organizacional mundial, né, global ou humana, vai. Acho que a palavra melhor é humana aqui para não cair nas discussões ideológicas muito radicais. Nós não temos um negócio humano que faça sentido a gente ter essa estrutura organizada. Que a melhor coisa que nós conseguimos criar até hoje são os estados, os países. E óbvio que cada país fala uma língua, tem uma cultura, tem uma história, tem um recurso natural, tem uma posição geopolítica e vai agir de um jeito. E aí você não consegue coordenar. Mas enfim, eu fiquei lá nos Estados Unidos 7 anos, voltei para o Brasil. Aí aqui comecei a dar aula na Faculdade de Relações Internacionais. E aí chegou um momento que eu decidi entrar para a política, que eu achei que era um jeito de ajudar o Brasil. Fiquei 4 anos como deputado estadual, saí, fiz a minha contribuição. Acho que posso ajudar muito mais agora educando, trazendo informação, conhecimento, no que eu tenho feito hoje nas minhas redes e tal, produzindo conteúdo. Legal, legal demais aí a jornada aí. É engraçado, né, que às vezes a gente se frustra frustra com as coisas, né? Eu me frustrei quando vim fazer astronomia, mas é que eu era imaturo também, né? Aí eu vi ali e falei, cara, não é isso não. Eu gosto de observar o céu e não de ficar no computador, né? Mas a gente é muito novo, né? Quando toma, né? Quando toma a decisão. Eu comecei 3 faculdades diferentes antes dessa decisão final de fazer filosofia nos Estados Unidos. Eu era um pouco mais velho, eu tinha 25, 26 anos. Eu já estava mais Então maduro. Eu já tinha mais clareza do que eu queria. Eu queria porque eu queria estudar aquilo e não porque eu tinha que fazer uma faculdade, sei lá. E como que é a filosofia dada lá nos Estados Unidos? É muito diferente daqui. O sistema educacional americano, né, ele tem uma pirâmide e a base dele ela é igual.
Então, se você vai fazer engenharia, filosofia, política, sociologia ou psicologia, você tem a mesma base. E só quando você vai avançando, né, nos anos, você aí entra na concentração de aprender aquele assunto. Aí que vai ficando específico, né? Mas assim, é difícil a questão do idioma, né? Porque qualquer assunto filosófico, ele nunca é claro. Ele é profundo, ele é complexo, você tem milhões de ângulos de olhar e analisar ele. E aí tem uma barreira do idioma, que você sempre fica ali lutando contra aquilo, falando, pô, será que eu não estou entendendo isso porque Kant é difícil demais? Ou porque eu não estou entendendo o idioma? Então, acho que fica mais difícil ainda. Mas assim, treina o seu cérebro, é isso que eu gosto na filosofia. Né? Sabe que o Kant ele tem uma contribuição muito importante dentro da astronomia. Ah, é? Ele ajudou a fazer um dos primeiros modelos lá sobre a origem do sistema solar. É o Immanuel Kant. Immanuel Kant, é. Ele... Porque é aquele negócio, né? Antigamente, filósofo era tudo, né? O cara era filósofo. Depois você foi separando. Não. Tipo, Galileu era filósofo. Uhum. Aí filósofo, matemático, astrônomo. Mas não existia essas coisas, né? O cara era filósofo. Ou seja, ele trabalhava com o pensamento, pensando nas coisas, resolvendo. Aí enfiaram... Todos eles eram filósofos, né? Mas o Kant... eles eram, né, sábios em todas as áreas, né? Era muita ciência, muita matemática, muito tudo. E aí depois que foi tudo se separando, se quebrando ali e tudo mais, né? Eu não sabia disso. Eu estudei a parte da filosofia política do Kant, até escrevi o meu trabalho de conclusão de filosofia, foi sobre filosofia política dele, que é sobre a paz perpétua. O Kant escreveu sobre a paz perpétua e eu escrevi sobre isso. Minha pesquisa foi nisso. Mas eu não sabia dessa contribuição dele na... tem essa pequena... Pequena não, né? Foi até grande contribuição. Mas aí quando você estava estudando, o mundo estava meio em paz, né? Ou não? Você acha que o mundo mais nunca ou menos. teve paz? Eu acho que nunca teve em paz. Nunca teve? E nunca vai ter. Né? Assim, eu sempre brinco que talvez um jeito da gente ter paz entre nós é com a chegada de uma vida... Você acha que vindo um ET aí, ele joga uma paz? Acho que muda a nossa concepção de identidade. Entendi. Porque hoje a gente se divide entre... você é brasileiro, ele é argentino, o outro é americano, o outro é chinês. Não tem um senso de identidade comum de humano. E não tem porque você não tem referência de comparação. E uma referência de comparação vai nos ajudar a entender a semelhança. Eu costumo brincar que o que nos faz, em parte, brasileiro é que a gente sabe que nós não somos argentinos. Sim. Entendeu? Então, talvez se acontecer isso... Mas aí é meio Independence Day, né? Que aí une todo mundo, vamos lutar contra os ETs, né? Será? Se for. Eu falei para você que eu fiz uma live recente sobre o impacto geopolítico de uma chegada extraterrestre e não necessariamente isso pode acontecer, né? A gente pode ter um cenário onde um pedaço da humanidade vai se juntar aos ETs. Isso, contra o resto dos humanos. Caramba, então não sei lá, né? Porque na história, né? A minha análise ultra mega rasa, viu? Na história, o que a gente vê é assim: quando algo mais poderoso chega num lugar que tem gente menos poderosa, ele chega como opressor. Isso. Certo? Então você vê lá, os portugueses eram aqui, os espanhóis foram lá na Natal, rebentaram. A gente sabe da história, conta isso pra gente. Se um ET chega aqui na Terra, quer dizer que ele é muito mais poderoso que a gente. Então, assim, o grande medo que todo mundo tem é que chegue uma raça que vai oprimir a raça humana. Entendeu? Isso. Agora... O que é um cenário provável se realmente eles chegarem e forem mais evoluídos que a gente. Isso. É mais provável que eles venham dominar ou impor ou controlar a gente do que falar assim, não, tá bom, deixa eu ensinar vocês. A gente vai ter medo e desconfiança. Exatamente. Mesmo que eles venham para ensinar, a gente vai ter um receio. A gente na política internacional chama isso de dilema da segurança. É? Que assim, você desconfia de mim. Por quê? Porque não tem um ambiente que alguém vai governar ou ditar o que é certo ou errado. É um estado de anarquia que a gente vive no mundo. E aí a sua desconfiança faz você se precaver. Só que quando você se precave, não porque você quer me ameaçar, mas só porque você tem receio ou medo de mim, você vai se armar. Sim. E aí quando você se armar, eu vou olhar para isso e falar assim, opa, o
que o Serjão tá se armando? Estranho, esse cara tá se preparando para me atacar. Vou me armar também. Vou me armar. Aí quando eu me armo, aí começa. você vira e fala assim, eu sabia, tinha alguma coisa errada ali. E aí você se arma mais. Aí eu falo, realmente ele está se preparando para me atacar. Isso leva a uma corrida armamentista e é uma das causas que leva aos conflitos no mundo. Isso aí. Então, imagina esse cenário colocado dentro de uma civilização, né? Um povo alienígena. Tipo, a humanidade não vai ter medo? Vai morrer de medo. Vai morrer de medo. E vai morrer de medo, vai virar e vai falar assim, bom, eu preciso estar preparado. Os nossos movimentos de cautela e defesa podem ser interpretados como um movimento ofensivo de ataque. E aí vai suscitar uma resposta do outro lado. Então... Exatamente. Não, é legal. Porque muita gente pergunta, eu converso sobre esse tema com muita gente, né? Eu sei que a galera não gosta, né? Que você... Não, é que eu falo que não existe, né? O pessoal fica meio puto. Mas o que eu não falo tô falando é o seguinte, se existe ou não, tô só no cenário hipotético, claro. caso. Não, e tem vários cenários hipotéticos. Muita gente pergunta assim, mas e se tiver e vier? Eu acho que... Você acha que só a descoberta de vida já ia causar um caos? Porque eu acho que ia causar um caos religioso muito grande e tal. Você acha que geopoliticamente também? Ia, porque aí todo mundo ia começar a se posicionar. O que isso significa? Primeiro ponto. Segundo ponto ia ser, quem está falando ou vai conseguir falar com ele primeiro, com eles? Então, vamos supor, né? Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos vai ter que ter certeza que a China não vai falar com eles primeiro. E vice-versa. E todo o resto também, porque aí todo mundo vai começar a desconfiar que os Estados Unidos já falou com eles, ou que a China já falou com eles, e que eles, na verdade, já fizeram um acordo secreto com um dos dois. Entendeu? Vai começar a tramóia política na Terra só do fato da gente saber que existe. Eles não precisam ter chegado aqui. Sim, é isso que eu falo. Isso que eu falo. Não precisa nem chegar. Só o fato de você saber que existe já cria uma confusão, né? Já vai criar, E os Estados Unidos hoje tá uma loucura, né? Os caras tão malucos. Então. O que você achou daquele negócio lá no começo do ano? Dos balões lá? Nossa. E do Biden mandar um F-22 e um míssil de 400 mil para destruir o balãozinho da universidade. Aquilo lá foi meio... Ele deve ter ficado, né, cara? É porque assim, na hora que aquilo virou público e tipo assim, um balão chinês está dentro do espaço aéreo americano espionando a gente e que... Como assim? Vocês não vão fazer nada? Como assim? E, tipo, não vai ter uma resposta? Politicamente, ele passaria por alguém fraco. Entendi. E assim, você precisa dar uma resposta até para... Uma vez que tá... Porque a China pode falar assim, eles estão me deixando observar porque eles estão armando para mim. Então, eles sabem que eu estou filmando e estão deixando e eles eu filmam filmar. Também, porque tem os balões deles também. Isso. Então meio mundo. Que assim... mas a hora que a coisa se torna público, o jogo estratégico e de posicionamento, ele muda. Certo. Você tem que mostrar para a sua população e para o outro que você sabe que ele está ali, que você está fazendo alguma coisa. Porque às vezes, né, em discussões de inteligência, isso. Você sabe que o outro está ali fazendo aquilo, mas você não deixa ele saber que você sabe. Porque você alimenta ele com o que você quer. Saquei. Então é muito importante você não revelar para o outro que você sabe o que está acontecendo. Porque você controla o que ele vai ver. E você monitora ele e deixa ele continuar fazendo o trabalho dele enquanto você sabe quem é ele e onde ele está. Porque se você descobre ele, aí ele vai criar um novo jeito de burlar o que você descobriu. De burlar, e aí você pode ser que você não saiba que ele está ali. Então é mais interessante muitas vezes quando você descobre uma ação de espionagem ou de inteligência, você agir meio você manter aquilo operando e alimentar com o que você quer, entendeu? E aí, então, tipo, a hora que aquilo virou público, todo mundo falando, aí acabou. E aquilo lá chegou a causar alguma rusga a mais, né? As várias outras que já tem entre Estados Unidos e China? Sim. Causou certeza, mesmo? Causou. É mesmo? Porque assim, a situação é muito delicada, né? E ela tá num crescente, é uma rota crescente de colisão. Qualquer coisinha que acontece, né? Isso, é um ponto a mais, adicionado a mais. E óbvio que isso é levado pela opinião pública e pela política. Política doméstica, não geopolítica. Certo. E aí a população vai falar assim, ó lá, ó o que os caras estão fazendo. Aí daqui 10 anos vocês vão ter problema e eles vão atacar a gente... Os sinais estavam aí, vocês já não fizeram nada?
Então é muito difícil que isso não escale. E isso ajudou a escalar. Mas assim, qualquer coisa vai escalar, porque a rota é de colisão. É de colisão, né? É. Nossa. Aquela época ali foi uma época, porque teve o chinês e aí depois teve os outros, né? Que aí os outros eles mandaram os caras. Aí. Porque aí é foda também, que eu não sei, cara. Se o cara passa uma vergonha danada também, cara. Pô, cara, decola aí o F-20. Pô, cara, mas pra ter que tirar um F-22 do chão já é uma grana. Mas... Jogar um míssil já é uma grana. É que eu acho que para eles, assim, para os Estados Unidos, particularmente, que é uma coisa até que a gente estava comentando antes, você falou assim, a China lança de qualquer lugar, né? Lança o satélite de qualquer lugar. Porque tem dinheiro e precisa exercitar aquele poder e precisa testar, precisa treinar. Então, assim, parte da discussão dos Estados Unidos intervir, ter operações militares, é exercitar essa força. Decolar os caças para uma situação assim, tipo, de um suposto inimigo no seu espaço aéreo, pô, é um grande exercício militar também, que é necessário ser feito, senão na hora que acontecer vai bater cabeça. Por exemplo, no 11 de setembro, demorou muito para a resposta do espaço aéreo americano lidar com aquela situação. Porque era tão inconcebível aquele cenário que não existiam, os protocolos não estavam sendo levados a sério. Os Estados Unidos, geopoliticamente, eu sempre falo isso, ele é tão isolado do resto do mundo, geograficamente, o que dá uma segurança. E essa segurança faz ele ter um comportamento bastante passivo, por muitas vezes, no seu território. O 11 de setembro é uma exceção na história americana de confronto. Porque os confrontos que os Estados Unidos enfrentam não são o seu território. Sim. São sempre fora. Os caras foram lá, né, cara? Acho que a galera aqui nem tava. Eu tava fazendo mestrado na Unicamp no dia. No 11 de setembro. Todo mundo lembra, né? Todo mundo lembra. Digam aí onde vocês estavam no 11 de setembro. E depois você vê os estudos, os trabalhos e tudo, né? Pô, os caras sabiam de tudo já, né, cara? Tinha uma piada aqueles caras, né? Exato. É muito foda. Aí acaba passando uma vergonha, né? Passa uma vergonha. Assim, é muito pior do que uma vergonha, eu digo, né? E como é que demora, e um monte de coisas aconteceram ali. Então, eu acho que a história do balão e decolar os caças... Aí não, vamos mostrar, temos o protocolo, estamos exercitando o protocolo, a doutrina diz que faz isso, fizemos o que a doutrina manda, entendeu? Porque esse negócio dos balões eu acompanhei muito, fiquei lendo as coisas lá, porque a pessoa começou a falar, né? E eu lembro que o Biden foi ele deu uma coletiva que ele falou, né? A partir de hoje, qualquer coisa, nós vamos aumentar o contraste nos radares. Ele mandou aumentar o contraste e ele falou assim, qualquer coisa que estiver sobrevoando. Aí ele fala lá, instalações, como que é? Sensíveis? Não, ele nem falou militares, não. Secretas, né? Ele fala sensíveis. Instalações sensíveis, nós vamos mandar isso e se tiver numa altura dos voos comerciais. Não tem papo, essa aí é a regra a partir de agora. Tudo agora dá para entender. Foi um posicionamento dele, né? É um posicionamento. É o posicionamento dele e dos Estados Unidos. Sim. E de mandar recados também. Sim. Porque, assim, tem muito um jogo psicológico das linhas vermelhas, né? Tipo assim, até onde eu aceito que você faça o quê? É meio que uma guerrinha fria, né? Isso. É meio que, né? Isso. É meio que, né? Isso mesmo. Você mostra ali que você tem um poder. Opa, e é bom a gente ficar quieto aqui, né? Ou não. Ou não, né? E esses aí que aparecem, você já viu? Esses que os navios filmam e tal? Quais? Esses balões, você está dizendo? Não, tem os balões e tal, mas aí agora virou uma coisa nos Estados Unidos que a Marinha Americana tem vários vídeos que tem os caças perseguindo. Os OVNIs, que não é OVNI, agora tem um novo nome. Né? O AP. Isso. O AP. De fenômeno anômalo agora, que é pior ainda, porque antes era fenômeno aéreo. Aí o cara brigou e falou assim, não, mas e se vier do mar? Então vamos colocar anômalo. E aí o pessoal, mas o que é um fenômeno anômalo? Aí, cara, começou. A discussão sem fim. Eu acho que aquilo lá, tá, pessoal? Minha opinião, eu acho que é tudo armamento do próprio Estados Unidos, cara. Que o pessoal nem sabe. Pode ser isso? Olha, os Estados Unidos desenvolvem muita coisa, né? Que a gente não sabe, né? Até pode. Eu só acho que, assim, se for isso, é um problema político, porque esse dinheiro vem do Congresso,
Congresso tem que liberar o dinheiro. Parte da discussão que estava acontecendo naquela semana que tinha Isso o oficial de inteligência que foi lá depois. Não, mas ali foi uma outra coisa, né? Porque o cara falou que alguém ele falou dos para relatórios, que tem uma comissão de investigação com relatório que está sendo investigado todos esses fenômenos. E um dos temas que foi trazido é esse. Tinha gente ali que estava falando assim, olha, não me importa se é alien, se é OVNI, se é... sei lá o que vocês vão dar. Assim, congressistas, né, dizendo assim, falando, o que para mim importa é que é um dinheiro que eu não sei, que não me pediram autorização para usar, e eu, como representante do povo, que sou responsável para dar essa autorização de gasto, isso daqui é grave. Entendeu? Entendi. Era uma outra lógica. Saquei. Então, eu acho que, assim... sei lá, tantas vezes, repetidas vezes, fazer esse teste, ter o risco. Os Estados Unidos pode fazer esse teste em outros lugares do mundo. Tem bases, vai em Guam, no meio do Pacífico ali, e fica testando ali perto do mar. É um lugar muito mais controlado do que fazer isso dentro do território americano. Mas ok, né? A gente também não sabe, tem coisas que a gente não vai saber. Tudo no mar ali, né? Ali a maior parte das filmagens são ali na costa da Califórnia ali, onde eles têm aquele lugar de exercício. Mas lá. Ali é a costa, né? Sim, a costa claro. é um estado um dos mais populosos. Então, tipo, faz em outro lugar, não sei. Mas não dá para descartar totalmente. Eu não acho que é isso. Eu acho que, não sei. Será que pode ser de outro país também? Porque Acho tem essa. Nos relatórios tem isso. Que pode ser alguma arma chinesa, russa, alguma coisa. Chinesa, pode ser sim. Por exemplo, tem uma... a China tem, né, e falando aqui mais do nosso tema, do seu tema, a China tem um avião espacial militar... que ela copiou dos Estados Unidos. Isso, que é uma cópia do X-37. Né? Isso aí. E esse avião, assim, não se tem muitas fotos, não se sabe exatamente. Os americanos estão monitorando e o último voo dele, parece que ele ficou 7 meses em órbita. Primeiro 2 meses na LEO, né? Na órbita baixa. Já fiz meu disclaimer aqui com você, posso falar LEO, que todo mundo vai entender. Talvez meu público não, mas aí você explica que é a órbita mais baixa. E depois ele subiu para uma outra órbita mais alta e tá lá em muito tempo. E ele soltou um objeto de dentro, e ninguém sabe o que é o objeto. Só foi registrado que ele soltou um objeto. E claro, tipo, esse é uma... assim, eles sabem que existe esse avião, mas ninguém sabe exatamente como ele funciona. Sim. Não sabe o que ele soltou, por exemplo. Então, pode ser que seja um equipamento de outro país. Se fosse na época do Ronald Reagan, cara, ele já tinha destruído esse negócio com um laser lá. Que eu sempre falo do pessoal, até pra gente entrar nesse tema aí, né? O Ronald Reagan, cara, você lembra do programa Guerra nas Estrelas? Star Wars, Como que um cara chega e... hoje é meio, né? Como você viu a gente pensar, né? Cara, nós estamos aqui colocando em prática o programa Guerra nas Estrelas. É um monte de satélite com armamento, com laser. E se mexer, nós vamos dar-lhe o laser na cabeça dos caras. Era uma loucura, né? Então, mas você sabe que toda a discussão da astropolítica ou da esfera militar ou do poder militar espacial, ele é em cima de satélite. Sim. Porque basicamente, o que você tem lá? Você tem as estações espaciais, a internacional, a chinesa. Você tem esses aviões espaciais, o chinês e o americano. E só. Aí você tem as sondas, tal, que, né, a indiana, que a gente estava comentando. E aí o resto tudo é satélite. Sim. Então, a discussão estratégica espacial, ela é uma discussão sobre o satélite, como o satélite sendo... E aí trazendo para uma analogia da geopolítica aqui da Terra, né? Uma frota de navios de guerra. Sim. Esse é um jeito de analisar, um jeito de olhar. Ou uma nave, ou um foguete, ou um míssil, ou uma arma. Então, o satélite ele tem esse papel. E aí, enfim, depois a gente vai entrar aí nos detalhes. Os tipos de arma que existem espaciais. Tem várias. Tem várias mesmo. Porque, por exemplo, né, entrando nesse tema aí, quando o pessoal fala da ida do homem para a Lua, eu falo, galera, vocês têm que estudar geopolítica. Chegar na Lua lá foi um detalhe. Mas o que pegou mesmo foi, na época, era
geopolítica, né? Era uma corrida. Era você mostrar que você era melhor que o seu amiguinho ali, né? Que os soviéticos, né? E a União Soviética, por pouco, né? Qual que é a sua análise? Por que a União Soviética não foi? Porque eu acho que foi mais... Eu não sei, eles estavam em crise já econômica? Estavam. O modelo não é sustentável, né? Economicamente não era sustentável, não tinha como você... Porque o líder mesmo do programa tinha morrido, né? Que era o Korolev, né? Muita gente fala que se ele não tivesse morrido, ele teria, entendeu? Comprado, mesmo em crise, ele teria empurrado o programa para frente, entendeu? Acho que assim, é plausível isso, até porque, né, talvez durante muito tempo, em muitas áreas, até por exemplo na área de armamento espacial, espaço, a gente tem as categorias diferentes, né? Os únicos que testaram e funcionou armas cinéticas espaciais foram os soviéticos. Durante muito tempo eles testaram armas que não tem a arma cinética e a não cinética. A não cinética é laser, ataque cibernético, jammers, né? Coisas assim. A cinética... É você mandar alguma coisa isso, mesmo. É alguma coisa física que vai lá. E a maioria das armas que nós temos são físicas que saem da Terra. São a Terra, espaço. E aí tem 3 tipos de categorias de armas. A Terra, espaço, espaço, espaço e espaço-terra. Isso. E dentro dessas 3 você tem 2 modelos, cinéticas e não cinéticas. E a maioria das armas que se tem, é uma arma cinética que sai da Terra, que é um míssil, que é o teste chinês em 2007, é o teste russo. É o teste russo que deu problema 21, lá, que os caras tiveram que correr para dentro da estação. Detritos. É isso aí. E aí, que é um míssil que sai da Terra e explode um satélite na órbita. Agora, os russos, né, e o seu programa espacial, eles tinham desenvolvido uma arma cinética espacial, que era um satélite chegar perto do outro e soltar um foguetinho, alguma coisa para destruir o outro satélite. Os americanos, né, apesar do programa Guerra nas Estrelas e tal, não se tem assim a comprovação do funcionamento disso de verdade. Pelo menos assim, tudo que eu porque vi... tem aquele programa NRO, né, que a gente chama, né, que é do National Reconnaissance Office, né? Que são satélites que, quando lança, por aí eu transmito vários, eles não mostram, eles só mostram o foguete lançando. Sim. Terminou o lançamento, é cortada a transmissão. Que tem satélites ali que é do tamanho do Hubble. Na verdade, o Hubble, a origem dele até veio desse. Mas é isso que você falou, a gente não sabe o que é, né? Não sabe o que tem teste, não tem nada público que diz, testaram uma arma cinética espaço. A gente não tem isso. Ou uma arma cinética espaço-terra. O que a gente tem comprovação, e só 4 países conseguiram fazer isso, que é Estados Unidos, Rússia, China e Índia, que é um teste ASAT, né? Anti-satélite, que é um míssil lançando da Terra para o satélite em órbita. E aí é uma coisa, do ponto de vista militar, né, ou de estratégia, é assimétrico isso. Porque você não precisa estar dentro do ambiente espacial para fazer aquilo. Você não precisa ter capacidade espacial. Não, você não tem uma frota de satélites imensas, você não tem bases, você não tem... Você não está dominando o terreno espacial. Entendi. Você está aqui na Terra e você só lança um negócio lá longe. Inclusive, essa é uma estratégia que a China usa naval para contrapor a Marinha Americana, que chama Anti-Access Area Denial. Anti-acesso. Então, o que você faz? O navio ali perto, não perto, vai um pouco mais longe. Você lança um míssil da Terra, você não tem uma marinha poderosa. Então, você lança um míssil da Terra e vai atingir a Marinha Americana. Então, ela não consegue acessar aquele lugar. Ela chega um momento que ela chega no raio de ação desses mísseis terrestres. E aí ela fica de longe. Só que a China não tem a capacidade naval para contrapor a Marinha Blue Water ou a Marinha Oceânica americana. Então o que ela faz? Ela desenvolve um meio de confrontar assimétrico, que é com uma capacidade terrestre para atacar uma marinha. Aí tem o Area Denial, que é a área mais próxima. E aí é próximo da costa. E aí não é que você não consegue chegar, você não consegue ficar, porque você vai ser destruído. E essa mesma lógica
pensamento estratégico na Terra, você pode transpor para o espaço. Para o espaço, claro. E aí, então, você não precisa ter uma capacidade espacial, você não precisa ser uma potência espacial para conseguir negar acesso no espaço. Sim. Que é uma capacidade muito interessante. Que é diferente de você ter controle espacial. São dois conceitos militares geoestratégicos muito importantes. Porque de ter o controle... Tem controle e negar. Entendi. O que é controle? Controle eu controlo quem entra e quem sai e eu estou lá usando aquele ambiente, aquele espaço. E aquele que tem a capacidade de negar a entrada dos outros ou até o controle de alguém é alguém que não necessariamente vai usar aquele espaço. Ele só nega a entrada do outro. Então, por exemplo, vamos supor, né? Vamos trazer isso para a realidade espacial. A China não tem a mesma infraestrutura, não é o que eu estou dizendo, estou supondo, né? Mas, claro, não tem na prática, não tem a mesma infraestrutura espacial que os Estados Unidos. Mas ela não precisa ter mesmo que ela não consiga ter o controle do espaço, ela pode negar esse controle para os Estados Unidos. Só que ao ela fazer isso, ela vai estar destruindo e ela não vai poder estar usando. E no caso do espaço, isso se torna ainda mais grave, porque ao ela destruir a capacidade dos Estados Unidos de controlar o espaço, ela vai criar infinitos detritos que vão impossibilitar o uso de qualquer um naquele. Claro. Então, ela fala assim, olha, eu nunca vou ter aquilo, mas eu vou negar que ele tenha. Que é a mesma coisa que ela faz com a marinha dela. Ela não tem, não é que ela nunca vai ter, mas hoje ela não tem uma marinha oceânica do tamanho da americana. Então ela fala assim, bom, mas eu tenho uma estratégia assimétrica de negar o uso e o espaço aqui. Tá E então a gente pode fazer essa mesma lógica no espaço. Saquei. Isso aí. E aí Então, vamos estudar geopolítica. Pra vocês entenderem o negócio da Lua, viu? Você já viu a série For All Mankind? Eu vi uns pedaços, assim, tô na metade. Ela é legal demais, né? Porque ela conta a história ao contrário, né? Que os soviéticos chegaram na Lua primeiro. É demais aquilo lá, cara. E a Space Force, já viu essa série? Essa não. Pô, essa é engraçada pra cá. Eu achei que talvez era isso, que era uma coisa meio... Não, é engraçado, mas, cara, mas você que manda... Cara, você vai dar muita risada. Então porque não é todo mundo que vê que vai rir. Porque tem uns negócios ali que são muito específicos. Mas aí é os Estados Unidos com a China, cara. E o robozinho chinês chega lá e pega a bandeira americana. Cara, é muito engraçado aquilo lá, cara. Muito engraçado mesmo, Space Force. É com aqueles caras da comédia, todos eles, sabe? Eu dou muita risada com aquilo. Vou assistir essa. E aí, como que você acha que tá esse cenário aí? Astropolítico aí? Então... Primeiro, né? Essa astropolítica, ela é uma, vamos dizer assim, uma área mesmo de estudo. Existe aí. Nos outros países todos tem. Seríssima. Existe o quê? Um grupo? Existem pensadores geopolíticos que saíram de estudar geopolítica e foram para a astropolítica. E assim, só para fazer um parênteses aqui breve, para quem não está acostumado com essa terminologia, o que é a geopolítica, né? A geopolítica é você tentar explicar como o mundo funciona pela uma estrutura dada pela geografia. Então, é a combinação da geografia com a política, num jeito bem simples de dizer. A geografia, ela te traz coisas externas imutáveis. Em raras ocasiões, a geografia muda. Um abalo sísmico. Sim, claro. É alguma coisa muito monstruosa para você mexer com a geografia da Terra. Com a geologia e tal. Leva muito tempo. Mas com a política não, né? Com a política não. E aí quando você mistura a geografia com a política, você tem um elemento humano influenciando a geografia. E assim, você tem mudanças drásticas do ponto de vista dos países na geopolítica quando um grande império se expande, ele muda a fronteira. E aí um povo que vive numa fronteira X com uma certa geografia muda de fronteira e aí ele passa a incorporar ou viver com outra geografia. Não é que a gente mudou a geografia, mas a gente mudou o espaço ou a maneira que você interagia com aquele lugar. E aí a geopolítica, ela lida com duas variáveis, basicamente. Assim, esse é um jeito de entender. Claro, depois eu vou falar de outros pensadores geopolíticos específicos que se relacionam com a astropolítica, que é muito legal, você vai curtir. A geopolítica ela lida com o que a gente chama de linhas de comunicação.
e centros de recursos. Então, assim, como é que um país interage com o outro? Via linha de comunicação. Certo. Eu preciso de uma rota, seja para eu trocar informação, seja para eu trocar produtos e ganhar dinheiro, seja para eu projetar poder e dominar o outro país. Então, eu preciso ter uma rota de acesso àquele lugar. Muitas das rotas podem ser terrestres, mas elas são mais limitantes, porque só quem faz fronteira com você. Você não consegue, por exemplo, chegar via terrestre da América do Sul para a Eurásia. Não tem como. Então, você precisa usar outros meios de rotas. E aí, a navegação, né, os oceanos são uma dessas grandes rotas. E a gente chama esses 4 jeitos... Existem 4 jeitos de você chegar no mundo inteiro, que a gente chama isso de Global Commons. São as áreas comuns do globo. E a primeira delas é o marítimo. A segunda é o aéreo. A terceira é o cibernético, que é o digital. Sim. Então, você consegue falar com qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar, tem que ter, óbvio, conectado à rede. Mas hoje, a ideia basicamente com tudo. Basicamente com todos. E a quarta dos Global Commons é o espaço. Ah, sim. E aí é interessante porque assim, o espaço talvez seja a que tenha um acesso mais direto a todos os países. Porque você pode imaginar países que não têm saída para o mar. Então você precisa passar por um outro para chegar nele, mesmo que você tenha chegando pelo mar. O aéreo, você percorre, né, distâncias de um jeito diferente. Agora, se você está em cima, na volta, você vai acessar... Todo mundo está adjacente a você. Sim. Então, é uma das rotas, uma das linhas de comunicação extremamente importante. E aí, imagina assim, ao longo da história, geopoliticamente, por que uma rota ela é importante? Porque ela liga um país a um centro. Lembra que eu falei que são duas variáveis? Centro de recurso. Isso, centro de recurso. E aí tem 2 tipos de recurso: recurso natural e recurso econômico. Hong Kong é um recurso econômico. O Kuwait é um recurso natural. Sim. E os recursos, eles mudam. Os recursos naturais mudam de acordo com a tecnologia e com a evolução de novas máquinas, novas descobertas. Claro. Então, uma hora deixa de ser o carvão, o recurso natural importante, se torna o petróleo, depois é o urânio, depois vai ser, sei lá, o lítio, como é agora, talvez. Antes eram as baleias, que eu brinco que o petróleo salvou as baleias. Isso. Jamais as esqueçam baleias, disso. Exatamente. Bom ponto. E aí, então você tem uma mudança que pode ser desses elementos, né, das mudanças dos recursos naturais. Entendi. E tem as mudanças dos recursos econômicos. É mais difícil explicar por que eles mudam. Mas eles também são impactados pelos recursos naturais. Ah, claro. E também são impactados pelas rotas ou pelas linhas de comunicação. E a linha de comunicação ela é importante para você acessar esses lugares de recursos. Se você tem uma mudança no lugar de recurso, uma nova rota passa a ser mais importante. Sim. E aí, olha o que a teoria vai nos levar, né? Então nós temos uma nova rota, que é a descoberta do caminho para as Índias, que levou os europeus a colonizarem o mundo com ganhos econômicos. Em busca de um centro de recurso, ele encontrou uma nova rota. E aquela rota transformou o mundo. Então imagina que a gente descubra, e a gente já sabe que tem, você sabe melhor que todo mundo, um asteroide. Esqueci o nome dele. O Psyche. Isso, o Psyche aí que a NASA está mandando. 16, não é? 16. Psyche, isso aí. O Psyche 16, avaliado em 700 quinquilhões. Esse é um número que... É um número esquisito e absurdo, né? É um número absurdo. É porque ele é de metal, para o pessoal entender. O Psyche ele é um núcleo de um planeta que não se formou. Então ele é um asteroide muito metálico. E muito aí o pessoal fala que se você conseguisse, né? Explorar ele. Né? Então, ele é um recurso natural. E aí vamos supor que ele... Imagina a quantidade de ouro que ele tem ali. A quantidade de riqueza que existe naquilo. Sim. 700 quinquilhões é um número assim absurdo. A gente não consegue nem imaginar o que é esse dinheiro. E qual é a rota para eu chegar nesse asteroide? Qual é a linha de comunicação? O espaço. Então, a geopolítica ela vai moldando... E óbvio que aí você precisa de uma tecnologia. Uma tecnologia nova que te permite acessar esse lugar. Quando a gente olha para as rotas de navegação, elas mudaram uma vez que a gente criou um motor a propulsão, sim. a vapor.
Senão você tinha que ser navegando pelo vento. Hoje, quando a gente tenta transpor isso para o espaço, você precisa levar em consideração o espaço-tempo do que o Einstein falou, que a gente pode traduzir nos poços gravitacionais. E esse é o elemento que vai ditar a característica daquele espaço, em vez da gente pensar... a não ser que a gente tenha uma propulsão muito mais potente. Aí os americanos, por exemplo, os militares americanos ficam falando em propulsão nuclear. Sim, já estão com a DARPA lá estudando para fazer isso. Mas aí também, isso aí o que muda muito também é os políticos, eles acabam influenciando muito, né? Porque a gente pegar a história recente dos Estados Unidos, né? O Obama, por exemplo, ele foi um presidente que o lance dele era esse aí, mineração de asteroide. Isso, tanto que ele passou a lei. Esse era o foco do negócio dele. Isso. Quando mudou pro Trump, né, que veio depois dele, o Trump falou, esquece essa porcaria de asteroide, vamos ficar na Lua. Então esse negócio vai mudando, né? Então uma hora foca num negócio, outra hora foca no outro. E isso... Porque eles fazem leituras, e aí a gente tem um problema, né? Quando a gente fala da geopolítica, então a gente tem que levar em consideração a geografia, que é imutável. Aí como que o ser humano interage com a geografia que vira geopolítica. E aí dentro da geopolítica a gente tem essas duas variáveis, as linhas de comunicação e os centros de recurso. E aí você tem a geoestratégia. Ah, sim. A geoestratégia qual é o cenário que eu estou lendo da geopolítica e onde eu vou direcionar os meus recursos e os meus esforços de acordo com o que eu entendo que está acontecendo. E aí cada líder vai fazer a sua leitura. Exatamente. E óbvio que as nações... A gente consegue influenciar pouco a geopolítica, a não ser que tenham grandes descobertas tecnológicas que mudem essas coisas todas. E não está na mão de um país mudar se nós vamos começar a usar o lítio ao invés do urânio, ao invés do petróleo, ao invés da baleia. Isso é uma coisa que acontece que não tem controle, não é uma pessoa que tem o controle. Então, uma nação ela pode se dar muito mal dependendo da decisão. Isso. Se ela ler errado a geopolítica, ou melhor, se a geoestratégia dela for errada. E tem vários exemplos na história. Brasil, né, cara? Deu errado, aí tá dando errado o tempo todo. A gente não quer nem saber do espaço, no caso aí, né? Não quer nem saber desse Global Common. Não quer nem saber, né, cara? Isso pra mim é um negócio terrível. Você acha que é terrível? Eu acho que é terrível. Eu não sei se você pode falar. Não, mas pra mim é terrível. É óbvio que é terrível, né? Assim, mas é que... porque a gente tem tantos problemas, né? Em tantas as áreas. São decisões erradas e que sempre o tempo inteiro, erradas, né? Isso aí é um negócio muito complicado. Mas voltando ali, então, o Obama, o lance dele era o asteroide. E aí ele teve lá, não, nós vamos capturar um asteroide, vamos trazer. Teve vários modelos até, um que era uma rede, outro que era um negócio. Eu lembro até hoje de uma apresentação que ele fez que ele colocou uns astronautinha no asteroide. Legal pra caramba. Aí veio o Trump e mudou pra Lua. Porque a Lua, nesse lance de recurso que você estava falando, ela é muito importante, muito importante. Muito mesmo. Muito importante. Ainda mais porque, depois eu quero saber a sua opinião, vamos terminar o negócio da astropolítica, por causa da fusão nuclear. Porque a Lua tem um elemento que a gente não tem aqui na Terra e ele seria o responsável por fazer a fusão deslanchar, que é o Hélio 3. E quem que tem o mapa de Hélio 3 da Lua? A China. Porque ela mandou uma sonda lá para mapear o Hélio 3. E ela sabe exatamente aonde que está, entendeu? Fora a água, né? Isso, que agora a Índia está lá procurando... A Índia pousou lá no lugar onde tem a água. Onde tem água. E a água, ela tem essa questão nuclear e tem a questão de você ter uma base permanente. Uma base boa lá, exatamente. Se você não tem água, e a água pode ser usada para combustível, enfim, para outras coisas. E para essa mineração e para você conseguir ter uma base permanente ali. Mas, voltando então para o nosso... Eu te respondi, não, que você me... Isso, não, respondeu, certo. Isso aí mesmo. Então, vai mudando, né? O político muda a estratégia dele. Se ele tomar a estratégia errada, essa questão da fusão nuclear, que os americanos estão avançando, né? Então, tivemos duas situações em tempos diferentes, agora mais uma de novo, outro teste que deu certo de novo. Só que é diferente, né, deles do que é dos outros. Sim. Que a deles é atirando aquele laser no negocinho e os outros são os reatores, os tokamak da vida, aquelas coisas lá. Agora, uma outra, assim, nesse campo da energia, um outro tema que faz toda a diferença e que, óbvio, você
também deve estar atento é a energia solar espacial. Sim. Que, assim, dentro da geopolítica, existem geopolíticos, e não são astropolíticos, que entendem que o século XXI será o século americano ainda por causa do domínio dessa fonte de energia, que é a energia solar espacial. Ah, sim. E os Estados Unidos estão bem avançados, né? Estão fazendo testes, e alguns testes bem-sucedidos, não conseguiram transmitir ainda em longas distâncias, por micro-ondas, a energia coletada solar fora da Terra, que, assim, o seu público todos já devem saber disso daí, mas... Uhum. Não, legal, um negócio legal demais. Que a ideia é que lá, pô, não tem nuvem, não tem dia e noite, a energia solar está lá o tempo inteiro. Tem um estudo que eu vi que se você fizer uma faixa de 1 quilômetro na órbita geoestacionária, encher de painéis solares de 1 quilômetro de largura, você consegue gerar energia em um ano suficiente ou equivalente a toda a energia que nós temos na Terra de petróleo desde da primeira descoberta até a gente esgotar. Então, assim, o desafio é como transmitir essa energia, captar lá, o pessoal sabe, né? O problema é trazer ela para cá. Né? Esse que é o grande desafio que o pessoal está trabalhando hoje. E você acha que vai ter e tem problemas para a saúde? Cara, para a saúde eu não sei, né? O problema é entupir a órbita aí de coisa. Isso pode criar algum problema, né? Já vi pessoal... Porque ele cria tipo uma... Para quem não sabe, existe um negócio lá chamado esfera de Dyson, né? Que era a ideia de colocar vários dessas coisas em volta do Sol. E aí transportar isso. Aí eles querem fazer isso em volta na órbita já estacionária. Agora, isso pode causar um problema, né? Porque a órbita já estacionária também ela é cheia de coisa já. Com problema. E ela é escassa, né? Exatamente. Então, mas é uma solução. Como para mim, o grande problema geopolítico do mundo é a energia, entendeu? Esse é um problemaço. Chega uma hora que os caras vão fazer. Isso aí não tem como. Já tem a tecnologia, né? Então, nesse cenário astropolítico aí, como que você acha que tá aí as divisões? A Rússia, ela caiu muito, né, cara? Caiu muito. A Rússia caiu muito, né? Ela, assim, né? Ela tá envolvida em muitas frentes da Terra e, tipo, isso abalou ela. E ela, assim, as atitudes dela aqui, políticas, estão afetando o espaço dela. Então, por exemplo, você tem o lançador russo. Depois da anexação da Crimeia e na guerra da Ucrânia, as sanções econômicas perdeu todos os negócios. Não está lançando mais nada. A OneWeb, né? O OneWeb também. O que fez com a OneWeb foi um negócio ridículo. Tipo, a OneWeb pediu concordata, né? Falência por causa, em parte, desse prejuízo todo que ela teve com o que aconteceu ali. Para quem não sabe, o foguete, o Soyuz, estava pronto com os satélites em cima. Isso. E o Putin falou, não vamos lançar, cara. Não tem papo. E pegaram. E capturaram os satélites e tudo. E o prejuízo de 300 milhões, por aí. Um negócio assim. Foi um absurdo. Tanto que o cara que era da Roscosmos, o Rogozin, né? É tudo assim, né? É o Prigozhin que morreu agora, é o Rogozin. Ele foi mandado embora da Roscosmos. E é engraçado, cara, que nesse negócio da guerra da Ucrânia, até hoje eu não entendi por que aquele cara, ele falava uns absurdos que ele falava, cara. Porque você chegou a acompanhar isso? Algumas das falas, sim. Porque era assim, o Putin, tudo bem. Todo mundo sabe que o Putin é aquele jeitão dele. Mas ele falava... O cara não, ele ia na televisão, cara. Ele participou de um podcast. Eu assisti um podcast russo, cara, de mais de 3 horas com o presidente da Roscosmos. Cara, as coisas que ele falava, você falava, cara, não é possível que esse cara tá falando isso, cara. E muita coisa de muita sanção, principalmente no setor espacial, foi por conta da sala dele. Ele falava, uma das coisas que ele falou... é bom os caras prestarem atenção, porque o motor da estação espacial, que manobra ela, são os foguetes russos. Então vocês não brincam com a gente não, que eu mando desligar. E aí onde que vai cair? Vocês já viram o tamanho dos Estados Unidos? O cara falava desse jeito, cara. Numa boa, entendeu? Não tinha ouvido essas falas. Cara, eu tenho depois se quiser eu te passo pra você ver. É umas 3 horas, é um podcast russo... que o cara ficou lá falando. Depois disso, você foi mandado embora. Pra você ver que eu acho que foi um negócio absurdo, até pro Putin, passou do nível. Entendeu? Até pra ele foi um negócio absurdo. Aceitável, que loucura. E uma outra coisa que ele mostrou... Cara, isso é porque eu tava tentando até achar aqui, mas eu não achei. Ele mostra, cara, um mapa
logo no comecinho da guerra lá com a Ucrânia, assim, ele coloca os mísseis nucleares e ele coloca um mapa mostrando assim, ó, daqui para Berlim, daqui para Londres, daqui para Paris, quanto tempo que ia levar. Chegou a ver isso? Ele colocou numa televisão. Esse eu vi. Cara, isso é um negócio de louco, né? É um negócio de louco. Os caras provocando, né? Eles estavam cutucando, né? E... Não, acho que, assim, toda essa preocupação, né, causou um olhar diferente, mas mesmo assim, do ponto de vista espacial, a guerra da Ucrânia, a Rússia tomou várias medidas espaciais bem-sucedidas e agressivas. A Ucrânia acabou sendo salva pelo Starlink, né, pelo Elon Musk. Sim. Mas houve ali ataques muito, muito bem feitos. Um deles, que a Rússia fez com o Intelsat, você deve ter visto esse daí, desligou 1/5 das turbinas eólicas da Europa Central, porque é um ataque indiscriminado aos receptores e de internet também, para bloquear o acesso do governo e dos militares ucranianos à internet e à comunicação via satélite. Outra coisa que aquele satélite Luke, sabe? Esse eu não vi, não. Não? Ele tá, há 1 ano e meio, ele está fazendo manobras de aproximação a outros satélites ocidentais. E ele está fazendo essas manobras e ele para e fica lá pertinho. Assim, não aconteceu nada que ninguém conseguiu detectar, mas ele está fazendo essas manobras. Então, os russos estão se movimentando. Também conseguiram afetar 60% de... Os europeus, né? Dos órgãos ali de segurança, de defesa europeu, estava fazendo voos com drones para ver o posicionamento da movimentação das tropas russas. Isso antes de começar a guerra. E quando começou a chegar perto do conflito, quando eles voltavam para a base, eles viam uma perda de sinal do GPS e esses drones estavam usando sinais de GPS não militares, convencionais civis. Caramba! E aí, a 25 quilômetros da área de contato com as tropas russas, o sinal do GPS já não funcionava ali. Tinha bloqueios. Um escudo, né, cara? Eles estavam bloqueando, estavam usando os equipamentos de jamming, né? E, enfim, todas as outras armas não cinéticas. Sim, claro. Espaciais. Então, assim, mostrou um pouco do padrão de comportamento, mas não lançaram um ASAT cinético para explodir um satélite, não foram nesse ponto. Apesar de em 21 terem explodido lá, né? outro. Então... Que não era de um inimigo, era deles. É porque eles lançam um satélite primeiro, depois lançam o míssil, né? Eles fazem... E talvez isso assim, seja uma coisa que nem todo mundo saiba, mas a gente não teve confronto espacial. Exato. Por quê? Será? Por que será, cara? É o medo? Então, isso tem a ver com a questão nuclear. Tem uma discussão importante na coisa espacial, se o espaço está sendo armado, se nós temos armas espaciais ou se existe uma militarização do espaço. E dá para dizer, né, a gente estava falando aqui das eras espaciais, dá para dizer que, eu diria que até hoje, de muitas maneiras, o espaço só foi militarizado. Ah, sim. Agora, com essa revolução da privatização do espaço, da comercialização, dá para a gente contestar e dizer, olha, não é mais um espaço... Mas ainda está chegando, né? Militarizado. Por enquanto ele sim. 90% militarizado. 90 e poucos por cento dos lançamentos durante a Guerra Fria, 93%, era militar. Claro. E hoje não, a maioria não é nem das duas maiores potências de lançamento e a maioria é privado e comercial dos lançamentos. Se bem que o N-Roll solta bastante, viu? Não, tudo bem, mas... E aqueles Cosmos russos lá também, que é com K, né? Tem um satélite que eles não têm, só tem um número, né? Seria a mesma, o equivalente aos do N-Roll lá do americano, né? Os militares. Ele solta... mas não chega perto dos... Mas também esses usos civil aí é meio assim, né? Porque sabe que até o Starlink hoje tem alguns que são para uso militar. Isso, mas essa é uma das características e talvez, não sei se isso fica claro para todo mundo. O espaço, se a gente comparar o espaço com a Terra,
com continente, né? Com confronto ou combate terrestre, ou com combate marítimo, ou com ambiente marítimo, ou com ambiente aéreo, tudo que acontece no espaço, ele tem um impacto na segurança nacional. Absolutamente tudo. Porque até uma atividade comercial, ela é uma atividade de segurança nacional no espaço. Se você tem um navio transportando... Tá bom, ele está transportando um bem estratégico, ele pode ter um impacto na segurança nacional. Agora, se tem um navio transportando brinquedos, tipo assim, ele não é uma ameaça à segurança nacional. E quase tudo que está no espaço, ele tem uma ligação militar. Mesmo que seja comercial, ele vai ter um impacto, uma reação, um desdobramento para a segurança nacional dos países. Isso é uma coisa importante para todo mundo capturar, né, da astropolítica versus a geopolítica. Sim. Tudo lá na astropolítica tem impacto na segurança nacional. Entendi. E é muito sigiloso sempre, é muito secreto. Hoje está um pouco mais transparente, mas sempre envolveu muito sigilo. Claro. Porque é o ápice da segurança nacional. Bom, mas aí voltando então para a discussão de armar o espaço, né? Dependendo do país que você pergunta, ele vai dizer que uma coisa é arma e outra não. De acordo com o quê? Com os seus interesses geopolíticos. Então, por exemplo, depois desses lançamentos, né, dos ASATs chinês e russo, os Estados Unidos entraram na ONU com um pedido para uma moratória de testes anti-satélite lançados da Terra. Foi votado na Assembleia Geral por 154 votos a favor e, se não me engano, 8 contra e mais umas 10 abstenções. Quem não aceitou? A Rússia e a China. E aí, então, o que a Rússia e a China querem dizer? Olha, ASAT eu não chamo de arma espacial. Sim. É arma terrestre. Porque então, está saindo da Terra, né? Isso, porque está saindo da Terra. Só que é para destruir uma coisa no espaço. Então, o efeito vai ser no espaço, né? Isso. Então, cada país vai achar que uma coisa é arma ou armar o espaço, dependendo dos seus interesses, da sua posição geopolítica. Já a Rússia e a China propuseram um outro tratado para abolir a colocação de qualquer arma no espaço. A gente tem 2 tratados, o de testes, proibição de testes parciais e o Tratado do Espaço, de 67, que já proíbem o uso de armas atômicas e colocação de armas atômicas no espaço e em corpos celestes. E tá bom, mas não proíbe armas convencionais. E aí a Rússia e a China vieram com uma proposta na ONU para banir a colocação de qualquer arma no espaço. E aí, claro, que os outros países falaram, não, peraí, mas você vai banir o ASAT, né, os mísseis lançados da Terra? Ah, não, isso não é arma para mim. Então, cada país chama de arma uma coisa dependendo dos seus interesses e das suas colocações. Mas, assim, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa entender sobre o contexto espacial que está acontecendo, que é o seguinte. Ele está se tornando... E aí essa nova era espacial que a gente falou aqui antes... o New Space, né? New Space, Isso. E aí, o New Space está sendo motivado por 2 coisas. Pela privatização do espaço, a entrada das empresas privadas, e pela corrida geopolítica, disputa geopolítica. E aí tem 4 fenômenos acontecendo. Primeiro, o espaço está ficando mais diversificado. Porque, como citamos aqui... antes era só União Soviética e Estados Unidos. E antes também eram só as grandes agências, os satélites eram de toneladas e tudo, né? Agora tem nanosatélite, tem todas essas coisas que você domina melhor que ninguém acontecendo. E aí, ele também está sendo disruptivo. Por quê? A entrada das empresas privadas está deixando esse ambiente diferente. Você citou o Obama enfatizar a exploração da mineração espacial. Quando o Obama criou a mineração espacial, passou uma lei nos Estados Unidos em 2015 que o Congresso aprovou, que é o Space Act, que diz que você pode, os americanos podem explorar e eles serem donos da propriedade dos recursos que eles extraírem do corpo celestial. Entendi. Porque a gente tem um problema. Um problema não, né? O Tratado de 67, ele proíbe que algum país tome posse de um corpo celestial.
Mas extrair... Mas aí tem um vácuo, né? Tinha uma lacuna ali. Claro. Não falou assim, você não pode tirar um recurso dali. E tem um precedente jurídico, que é todas as rochas que os Estados Unidos trouxe quando ele foi para a Lua. Sim. E os russos concordam que aquilo, por exemplo, é propriedade privada americana. Do mesmo jeito que eles têm as dele também. Claro. Então, esse é o precedente legal para se dizer, olha, extrair o recurso da Lua, por exemplo, ou de um asteroide, é permitido. Mas essa foi a legislação americana. E se os chineses passarem uma outra legislação que diz uma regra diferente? E se os russos passarem outra? Qual é a legislação internacional para regulamentar esse negócio? Não tem. Isso está sendo criado pela possibilidade disruptiva da entrada desses novos players. E aí a gente chega no terceiro elemento. Essa ruptura ela está causando uma desordem muito grande. Porque nós vamos ter uma disputa. Uhum. Se a empresa americana chegar na Lua e falar assim, não, eu cheguei. E a legislação americana diz o seguinte, se você descobrir que tem o recurso natural ali... Aquilo lá é seu. Já é seu. Você não precisa ir lá e colocar uma bandeira. Entendi. Você só precisa ter descoberto. Aí acabou. E aí tá bom, então você descobriu... peraí, aí é seu... Mas aí o chinês vai contestar, o russo vai contestar, não sei quem vai contestar. E vão criar a lei deles. E aí, essa desordem vai levar a um ambiente perigoso. Olha só. E a gente pode fazer uma analogia, e tem um livro que eu estava lendo recentemente que chama Empire Incorporated. Incorporado de corporação. E ele é um historiador e ele fala assim que a expansão do Reino Unido como potência e império se deu num modelo de venture colonialismo. Venture de venture capital. Claro. Uhum. Por quê? A Companhia Oriental das Índias, que era uma empresa, e aí surge a noção de uma empresa de capital aberto, e ela tinha o seu próprio exército, ela dominava território, e ela era um braço importantíssimo da expansão britânica para colonizar o mundo. Claro. E imagina que nós estamos desenhando um cenário, por isso que ele é perigoso, aonde vão ter empresas americanas, e é um pouco Avatar, só que sem o elemento da vida alienígena, empresas americanas que vão para a Lua, empresas chinesas e empresas russas. Só que a empresa chinesa, ela é estatal, porque todas as empresas, as grandes empresas, têm uma influência ou uma participação do Estado. E aí os Estados Unidos vai deixar a SpaceX ou sei lá qual das modalidades do Elon Musk ir lá na Lua sozinha, e aí vai ter a empresa chinesa que já é o Estado junto, que vai estar armado ou vai estar preparado para falar, não, peraí, quem disse que esse recurso é seu? Entendeu? Então, esse é o contexto que hoje ele dá um pouco das diretrizes do que é a astropolítica.